Boa noite, alunos. Prazer recebê-los aqui. Meu nome é Maria Letícia e esse é o nosso encontro online que faz parte do projeto Lab Moda Mais, uma formação em moda sustentável e empregabilidade voltada para os jovens. Esse projeto é realizado pelo COTES, que é uma ONG que atua há mais de 16 anos na área de moda sustentável e desenvolve projetos que contribuam para a construção de uma cadeia de moda mais limpa, inclusiva e ética. Nessa edição, a gente tem o apoio da PVH Foundation, que também realiza algumas atividades presenciais com a turma de jovens talentos que tem interesse em trabalhar no mercado de moda. Nesse ciclo, a gente está recebendo hoje a Camille Yan, que é editora de conteúdo com mais de 20 anos de carreira. Começou como editora de moda assistente na Folha de São Paulo e passou pela revista da Joyce Patkovich e pelo e-commerce da Tucolab, do grupo da Icom. Hoje também atua como editora do FFW, uma das principais e mais respeitadas plataformas de moda do país. Camila, por favor, se apresente aos alunos. Vamos começar o bate-papo. Boa noite a todos e a todas, a todes. Muito obrigada pelo convite. Adoro esses encontros, mesmo que online, da gente trocar ideia, né? Um aprender com o outro, eu poder passar a minha experiência e vocês também poderem passar a experiência de vocês, e acho sempre muito, muito gostoso. E quero dizer que, além desse encontro hoje à noite, também estou à disposição. Se eu puder ajudar em alguma coisa, se houver alguma dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar enfim, a desvendar ou a responder, eu estou à disposição acho que é mais fácil pelo Instagram, né? Pelo direct. Sim. Então, Camila, eu queria muito, assim, a gente sempre começa assim pelo que interessou na moda para você pensar em trabalhar no mercado. Tá. Bom, eu digo assim, que a moda meio que me encontrou, porque não estava nos meus planos. Eu sou formada em artes cênicas, eu queria trabalhar com teatro e cinema, eu fazia as peças independentes do meu grupo de teatro, assim, na formação, e eu fazia direção de cena, ajudava na trilha, figurino, no roteiro, e eu era muito envolvida e eu queria fazer isso. E aí eu fui para Londres para fazer um curso de teatro lá, e acabei, depois que eu me formei aqui, né, fui para lá, e acabei entrando numa turma de moda, que era super fashionista. E com eles a gente foi assistir o primeiro desfile na vida, que era da Vivienne Westwood, mas a gente entrou muito pela porta dos fundos, porque um dos meus amigos trabalhava no desfile e meio que deixou a gente entrar. Mas assim, foi uma delícia, porque era aquela coisa, gente, vem para cá que eu vou colocar vocês para dentro. Daí saiu todo mundo correndo no metrô, não sei o que, para chegar lá a tempo, e entra pelo backstage, e daquele jeito que quase não entra. Então, a minha entrada, assim, no começo, o primeiro contato foi pela porta dos fundos, mas foi o que me abriu os olhos, assim, que moda era uma profissão, né? Era um guarda-chuva, né, que acolhia várias profissões. Mas ainda era uma coisa muito desculpa, muito que eu não via eu trabalhando com isso. E quando eu voltei para cá, eu fui trabalhar com a Érica Palomino, que na época era colunista da Folha de São Paulo. A Érica cobria, isso era anos 90, hein, gente? Então, assim, era muito no começo de tudo. E no começo da Semana de Moda, no começo, imagina, Mercado aqui, né? No começo do mercado aqui, da profissionalização de tudo. Nem existia carreira de stylist, né? Tipo, influenciador, não existia nada disso. E aí eu fui trabalhar com a Érica cobria a moda, cobria a cena de noite, cobria a arte, tudo muito meio que estava na vanguarda, música e tal. E trabalhei 5 anos com ela, e aí eu ganhei uma profissão, porque o meu primeiro dia de trabalho foi na Folha de São Paulo. Imagina, né, você chegando na redação da Ilustrada, e aquela coisa, tipo, fechamento, e eu não sabia nada.
E assim, a Erika, ela foi muito paciente, que eu passei 1 ano indo com ela para a Folha, e eu ficava sentada do lado dela, olhando. Às vezes ela pedia para eu fazer uma ligação para checar uma informação, ou para fazer uma pequena entrevista, mas basicamente eu sentava e olhava. Caramba. Como ela fazia, o que ela escrevia, as palavras que ela usava, a agilidade que ela escrevia. E aí eu comecei a conseguir antecipar o que ela ia precisar. E eu comecei depois a conseguir escrever parecido com ela, para que ela precisasse. Aí eu comecei a escrever. Né? Então, a minha entrada na moda acabou sendo através do jornalismo, apesar de eu não ter essa formação, eu aprendi na hora, assim, né? Uhum. Fazendo, errando, sendo corrigida, tentando de novo. E então foi assim. Mas o que me atraía muito nesse universo era a parte da criatividade. E que eu ficava emocionada mesmo, assim, até de chorar com alguns desfiles, né? Com algumas demonstrações de uma criatividade tão à flor da pele, ou tão absurda, ou tão inovadora, ou tão apaixonada, que eu ficava sensibilizada assim com essa parte da criação, né? E que até hoje eu sinto muito essa conexão com a criatividade. Porque o desfile muitas vezes tem essa teatralidade, né? Ele tem uma relação até nesse sentido com que você buscou a princípio trabalhar, né? Olha só, insights. Não tinha pensado nisso ainda, você acredita? Nunca tinha feito essa junção. Mas eu acho que tem isso, né? Tipo, eu lembro também de ter trabalhado em backstage, de ver a coisa também acontecendo por trás. Eu lembro da primeira vez que eu olhei e falei assim, nossa, mas são só 10 minutos de desfile para, né, toda a preparação e Isso tal. ainda é uma coisa muito absurda, né? Isso é uma coisa assim que não fecha muito, porque são meses de trabalho, muito dinheiro e muita gente envolvida para ir durar 15 minutos, né? Na verdade, o ao vivo dura 15 minutos, ele dura muito mais, né, de outras maneiras, né? Hoje em dia, mais ainda, a quantidade de conteúdo que é feito em cima de um desfile, né? Ele é um conteúdo muito importante para uma marca. Mas essa coisa do ao vivo durar 15 minutos, né? Diferente de um show pelo menos dura 1 hora, 2 horas, né? É muito pouco tempo, né? Para tanto investimento. É verdade. E daí depois você foi do jornalismo, você começou a escrever, fazer a parte de cultura e começou a ver até o começo da moda, né? Com fitoervas e tal. Exatamente, era bem nessa época. Fitoervas, depois Morumbi Fashion e depois São Paulo Fashion Week. Eu comecei escrevendo no site da Érica e na Folha de São Paulo. E através da Érica, né? Eu lembro que uma vez chamaram ela para entrevistar os meninos, a dupla da Dolce & Gabbana, no Rio. Eles estariam lá. Imagina, essas entrevistas, elas são dadas assim para né, jornalista, né, ou 2. E chamaram a Érica e ela falou assim: ai, você não quer ir? E daí eu falei, nossa, daí eu fui, assim, hoje em dia eu nem gosto deles, mas na época era muito, né, Dolce & Gabbana, assim, eu para uma menina que estava começando, fui para o Rio de Janeiro, entrevistei, a matéria foi capa da Ilustrada, uma capa maravilhosa, assim, uma capa que não se faz mais hoje em dia de jornal, assim, que era a capa inteira, né, só que não estava dividindo com anúncio, com outras coisas, hoje em dia é tudo de tirinha, né? Era uma entrevista, a página inteira, com uma foto gigante da Naomi Campbell com uma roupa cor-de-rosa, era uma coisa maravilhosa. E aí fui começando a escrever cada vez mais para a Folha, fazendo as coberturas de moda, escrevendo muito para o site, começando a criar uma opinião, né? E poder conseguir colocar essa opinião quando cabia, né? Mas nos textos, e desenvolver um estilo próprio. E assim fui acompanhando também o desenvolvimento da moda, né? Como indústria, como né, polo criativo, como de inovação também, enfim, todas as suas ramificações, né?
E daí aí teve o desenvolvimento da Folha, teve o FFW, que virou uma plataforma, né? Ele meio que pega na história do São Paulo Fashion Week. Como é que foi isso também? O FFW, ele é uma plataforma hoje online totalmente, mas ele foi criado dentro de São Paulo Fashion Week, chamava spfw.com.br. Mas aí o Paulo Borges viu que não tinha muito porquê a gente na época não estava lá, mas enfim, ter uma plataforma do São Paulo Fashion Week, naquela época, se o evento só acontecer 2 vezes por ano, e que tipo de conteúdo você vai colocar nessa plataforma, se só vai colocar conteúdo das marcas que desfilam, né? Então, eles decidiram transformar o São Paulo Fashion Week em FFW, que é de Fashion Forward, para ser um veículo independente e que cobre a moda no seu espectro, né, mais amplo. Assim. Eu entrei assim que eles mudaram o nome, na virada do nome, eu entrei, estou lá até hoje, eu sempre fui editora, chefe do FFW, a gente teve várias redações, a gente tinha redações com vários repórteres, com equipe de vídeo, com fotógrafo, a gente fazia shootings semanais, era, gente, uma riqueza que hoje em dia, você fala, a gente tem um estagiário, um repórter, um está em Minas, o outro está, tipo, cada um num canto, e não existe mais nenhuma concepção de redação para a gente, assim, a gente totalmente se adaptou a essa coisa online e essa convivência online, que eu não acho que é ideal, mas para um trabalho em grupo, mas ela é possível, né? Então, e hoje em dia o FFW, eu acho que a plataforma mais, como eu posso dizer? Completa, é importante, de credibilidade, né? Porque faz um jornalismo que é com uma base muito séria. Então, que as pessoas podem confiar mesmo no tudo que está lá e das fontes e tudo. Porque até pegando esse gancho, o que eu vejo assim muito na tua trajetória é que você pega essa mudança da comunicação de moda, né? Então, quando você falava de jornalismo, ele era quase didático. Olha, amanhã você vai usar isso, até que você começa a ter essa mudança. Tipo, a Érica Palomino era juntar muito a cultura em tudo, né? Ela começou com uma coisa que aqui no Brasil era muito inédita. Alguém que vai olhar a cena inteira cultural para trazer umas coisas mais importantes, assim, mais à vanguarda e tal. E mudou, né? Daí, de repente, eram jornalistas de moda, de repente teve os influenciadores, os blogueiros, né, e tal. Como que você vê agora essa mudança do mercado de comunicação? Nossa, uma mudança radical e continua mudando, né? A gente vai se adaptando, porque, assim, não tem por que a gente ficar resistindo a algumas coisas, né? Assim, a gente não vai ganhar e assim, as pessoas começam a aparecer, começam a ter novos papéis, e esses papéis dão uma desestruturada no que já tinha antes, né? Assim, o novo sempre vem para dar uma chacoalhada, assim, e eu gosto muito de novidade. Então, quando começaram a aparecer as blogueiras, assim, tinha uma coisa, né, que elas falam, mas elas tiram o lugar dos jornalistas de moda do desfile e tudo. Isso era verdade, né? Porque o desfile tem sei lá, você tem 200 lugares, se você decide colocar 30 meninas que nunca iam antes e começaram a ir, você vai ter que tirar 30 pessoas, né? É verdade. E então acontecia, mas assim, elas também, do lado delas, elas também estavam conquistando o espaço com alguma coisa nova que às vezes as jornalistas de moda não tinham, né, para oferecer, que podia ser o look, podia ser um jeito de falar sobre a moda, né, que era mais fácil, mais, né, que falava direto com pessoas da idade delas e tal, enfim. Então, isso deu uma mexida, acabou, a gente viu que virou um negócio milionário para muitas meninas ao redor do mundo, né, que inspiraram outras meninas e que acabou virando meio que uma carreira, né, tanto elas quanto os gamers, né, assim, se eu pergunto para o meu filho de 7 anos o que você quer ser quando crescer, ele fala youtuber, né, então... Socorro.
às 5. E então, mas enfim, então mas óbvio que a gente também tem que ter um olhar crítico, claro, para as mudanças, né? Porque às vezes carece mesmo de você fazer uma reflexão aí, será que isso é bom? Será que está indo para um caminho bacana? Será que é correto? Será que pode ser melhor? Será que eu acho que a gente está numa fase da comunicação muito rasa, né? Uhum. Muito rasa. Então, as pessoas hoje se acostumaram, por culpa das redes sociais, as pessoas se acostumaram a ler coisas muito pequenas, muito rápidas, né? E então não tem uma profundidade sobre o assunto, não tem um conhecimento maior sobre aquilo, não tem um entendimento maior sobre aquilo. E os comentários, eles aparecem com esse nível de falta de, na verdade, com essa falta de profundidade, né? Então, quanto mais raso você lê um comentário, ou quanto mais raso você escreve uma legenda, você também chama comentários muito, né, que às vezes a pessoa... Raso. Já aconteceu no FFW a gente escrever matérias enormes, assim, super bem, né, uma base super bem construída no site, e obviamente essa matéria inteira, ela não cabe no Instagram, né? Uhum. O Instagram, ela é ramificada, ela é, né, desconstruída para o Instagram. E aí as pessoas começam a criticar, sendo que elas nem leram, e elas não vão ler. Não vão ler. Não vão entrar no site para ler, entendeu? Então, só que critica sem nem saber o que está falando, porque, né, sem nem saber que no texto original estamos falando disso e tal. Então, eu acho que tem essa questão, assim, não adianta você falar, vai lá ler, porque não vai, e é o jeito mesmo de comunicar que você tem que mudar, você tem que ser o mais claro possível, pensando que tipo de informações não podem ficar de fora, para as pessoas conseguirem entender esse contexto. Uhum. Porque, então, assim, eu acho que já estava acontecendo um pouco isso quando eu vejo muitas pessoas em sites tipo UOL, G1, né? Esqueci o nome disso, gente. Portal? Portal, Uhum. em portais que você fica lendo muito a manchete, né? E Hum. as manchetes, elas são cada vez mais sensacionalistas, assim, né? Para fazer você clicar e entrar. E também a gente começou a ser leitor de manchete, né? Então a gente lia todas as manchetes, mas matéria mesmo a gente lia uma ou outra, né? Então nosso conhecimento sobre tudo acabava sendo muito raso, muito supérfluo, muito pouco. E isso é hoje a nossa sociedade. A gente é uma sociedade que não elabora muito, É né? verdade. Que não dá conta muito de crítica, que não consegue aprofundar além de um certo ponto, né? Então eu acho que temos as nossas questões aí para resolver. Porque quando, né, você falando, né, você vai ter uma matéria no jornal, você tem que ter a fonte, você tem que apurar aquela notícia, então ela vai demorar mais tempo para ser concluída. Enquanto você tinha a história dos blogs, a menina, né, via o desfile, ela já escrevia. Agora o influencer é instantâneo, ele está lá fazendo a live, então realmente, assim, a necessidade de dar o furo de reportagem, não é bem um furo de reportagem, mas assim, sempre estar na frente da informação, acaba deixando a informação muito simplificada, né? Porque daí você já muda de assunto para o próximo né? E aí, às vezes o influencer, eu acho que muitas pessoas querem trabalhar com moda, querem trabalhar como influencer, né? E como que essa pessoa consegue então se comunicar se ela não vai ter tanto tempo de se aprofundar? O tempo, na verdade, a gente acha, entendeu? Porque se aprofundar é ler, né? É pesquisar, é estudar, é conversar, é ouvir, né? Uhum. Sobretudo. E então, assim que a gente fica conhecendo e sabendo mais sobre as coisas, né? Não é só a gente lê um texto ou a gente acha que a gente sabe, a gente vai lá e escreve é o nosso ponto de vista. A gente tem que continuar, além da postagem, além da live, além da sei lá o quê, a gente tem que continuar com esse estudo que ele é infinito, ele dura para sempre, a gente nunca vai saber de tudo, porque é Uhum. simplesmente impossível, né? Sempre vai ter alguém que vai saber mais do que a gente em determinado assunto, mas o ideal é que a gente consiga, dentro da nossa área de profissão, de trabalho, assim, a gente consiga ser o melhor possível, né? Isso dá trabalho, toma tempo, mas eu não vejo
que outra maneira, né? É isso aí. E uma coisa que eu lembro de, né, até hoje acompanho os textos do FFW que você faz, outras matérias, eu acho uma coisa que sempre chamou atenção foi que você nunca falava exatamente só de escrever sobre o amarelo da estação, né? Sempre tem um pouquinho mais de elaboração para criar uma contextualização com as coisas que acontecem. E até foi a questão do Pense Moda, né? Que era o projeto que você tinha, onde eu trabalhei, a gente se conheceu e tal, fui assistente dela, gente. Aí, mas eu acho que tinha isso, né? Tipo, pensar moda para além do que é a tendência do momento. Eu detesto esses reviews que falam o comprimento da saia, a ombreira, não sei o quê. Porque, assim, gente, isso todo mundo vê. Eu não preciso ficar descrevendo lá, né? A pessoa vai lá, clica na foto por foto, vê o vídeo. Mesmo antes, que as fotos eram no jornal, ou você tinha que esperar a revista sair para ver. Mas você vê, né? Claro, no comecinho da internet, que as coisas não eram tão ágeis assim como eram. Hoje a gente precisava descrever alguma coisa, mas hoje em dia não, assim, eu não vou ficar falando que a blusa era amarela, usada com a calça xadrez, porque você vai lá e você vê, né? Assim, eu gosto de falar o que as pessoas não podem ver, né? O que as pessoas não estão lá para presenciar. Então, mesmo quando eu também não estou, eu vou descobrir para poder trazer essa temperatura desse que era esse lugar. O que as pessoas sentiam ao estar lá? Como é que era a música? Quem estava? Ou as celebridades, ou as modelos que desfilaram, ou como era a maquiagem, ou como era a, a vibe no camarim. Essa coisa de sensação, é mais uma sensação que eu quero trazer. E um overview assim de como é, porque tudo isso dá personalidade ao desfile, né? Às vezes até mais do que a roupa. Você junta tudo isso, a maquiagem, os convidados, as modelos, a decoração, né? A cenografia, o lugar escolhido, e aí você começa a criar uma identidade assim visual assim e criativa que só pela roupa, obviamente, você não fica sabendo, né? Então, por isso que eu gosto muito de falar para causar mais sensações do que uma informação sobre a roupa em si. Tá aqui. E daí também você contextualiza com o que está acontecendo, né? O porquê daquilo. Acho que é uma informação que às vezes as pessoas também precisam se aprofundar quando, sei lá, fala de moda, né? Tentar entender o que está acontecendo no mundo para tentar entender os desfiles ou as campanhas. Super importante. Tem muitas vezes que os desfiles eles são espelhos muito rápidos assim do que está acontecendo no mundo, né? Ou a moda de uma forma geral. Então, eu lembro quando teve o World Trade Center, né? Quando o avião entrou nos prédios, foi no meio da Semana de Moda de Nova York. E muitos estilistas cancelaram, e os que fizeram mudaram toda a coleção, porque assim, eu lembro uma marca que estava fazendo um desfile que era todo branco, todo uma coisa de paz e de não sei o quê. Enfim, era uma coisa bem assim delicada, mais pro frívolo e tal, e de repente aquilo não cabia de forma nenhuma, né? Naquele momento, assim. Então a pessoa teve que mudar o desfile, aí veio um desfile um pouco mais pesado. Então tinham desfiles que eram mais pesados, que refletiam aquele momento de medo e tristeza e pânico, na verdade, assim, e tinham uns que daí acabavam sendo mais escapistas. Está tão ruim e a gente está tão apavorado e com tanto medo e tal que vamos fazer um desfile totalmente maluco, sem eira nem beira, todo criativo, louco, colorido, vibrante, para você dar uma escapada, né? Então é super importante a gente levar em conta do que está acontecendo, porque senão aí a moda fica muito. Se a moda não olha para o mundo, ela perde a chance, né, de ser um agente quase um agente jornalístico mesmo, assim, e um fotojornalismo, assim, né? E de ser um agente de mudança também, porque ela pode ser um lugar de denúncia, ela pode ser um lugar de sonho, ela pode ser, né, um lugar para várias
vários sentimentos e várias coisas, mas assim, acho que todo mundo que trabalha com alguma expressão artística precisa olhar para o que está acontecendo. Tem uma conexão, né? Tem sempre alguma coisa acontecendo. E a gente vê muito dessa transformação da sustentabilidade. O curso tem também já esse foco, né? O Instituto Ecotesse. E eu queria ver, assim, como que você vê essa mudança e a sustentabilidade no seu trabalho? Bom, eu acho um dos assuntos mais incríveis, porque também é um assunto que está em constante evolução. Cada hora a gente aparece alguma coisa nova, um dado novo, um material novo. Eu acho é um dos meus assuntos preferidos, assim, que eu tenho me dedicado muito nos últimos anos, vários anos, conversando com muita gente dessa que é bem assim muito conectado com a questão da sustentabilidade, da responsabilidade social, ambiental. Bom, gente, a moda, né? Sabemos que é uma loucura, assim, né? Tudo que ela causa ambientalmente, socialmente. E eu fico pensando como a gente demorou, né, para ter essa consciência coletiva que partisse para a ação, né? Então, de uns anos para cá, muitas coisas passaram a ser questionadas, né, levando em conta não só o impacto, né, da poluição, mas tudo. Então, se você pega um avião para ver um desfile, você está usando a moda para deixar um rastro, né? Se você vai de carro para os desfiles, sabe? Tudo de repente Exato. virou uma questão que a gente nunca tinha levado em consideração. Uhum. Né? Então, como que é a iluminação da sua loja? Como que é, se usa água de reuso, você usa iluminação natural, todos os detalhes passaram a ser pensados, não só na produção da roupa, né? Uhum. Mas de tudo. Né? Quantas lojas você abre, precisa abrir tudo isso de loja, você precisa fazer tudo isso de roupa, você precisa fazer lançamento todo mês. Enfim, todo o sistema da moda foi colocado em xeque, todo o sistema da moda foi questionado. E eu acho isso maravilhoso, porque realmente precisava ter. Muito difícil para todo mundo, né? Especialmente as empresas grandes que são mais engessadas, né? Muito dinheiro que custa para você fazer essas adaptações, né? Diferente de hoje, as marcas que estão nascendo hoje, elas já nascem com isso, né? Com essa consciência. A estrutura, né? E pensa a estrutura, né, nesse sentido. Então, aí tem também uma outra questão que para mim entra também nessa coisa da sustentabilidade, que é a questão das pessoas, né? Então, que tem a ver com trabalho escravo, que tem a ver com pagamento injusto, que tem a ver com falta de diversidade racial e de gênero dentro das empresas, especialmente nos lugares, né, de mais alto escalão. Isso também, né, tem sido muito questionado e eu acredito que está havendo uma mudança, assim, positiva, mas a gente tem que continuar pressionando e questionando e exigindo que essa mudança ocorra. Né? E na sustentabilidade também, assim, não dá, algumas coisas que a gente vê algumas marcas fazendo, a gente não dá. Né? Por isso que a coisa do Fashion Revolution, que eles falam, pergunte, né, quem fez minhas roupas? Porque é importante, assim, a moda, assim, ela tem um lado que é ultra capitalista, né? Uhum. Que é vender, 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 que é uma grande caixa registradora, assim, só, né? Flim, 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 sem levar em consideração o nosso planeta, ou as pessoas que estão, os colaboradores, né? Então, eu acho que tem muita coisa interessante acontecendo nessa seara da sustentabilidade em relação a novos tecidos, a coisas feitas em laboratório, né? Que junta a moda com inovação, a novas maneiras de você pensar o negócio, né? De você estruturar o seu negócio, novas maneiras de você existir enquanto marca. Então, eu acho que realmente é um aprendizado contínuo também, porque está num momento de muita coisa surgindo, muita gente bacana, com coisas interessantes para falar, para ensinar. A gente vê toda a experiência da Flávia Aranha, ela é para mim um super exemplo. Agora ela está fazendo
teste com micélio, né, que é um cogumelo. Então, tem bastante marca com couro de micélio. É tem. muito legal. Quem fez a Lowe agora, eu acho que fez Stella McCartney. Fez agora a primeira bolsa de couro de micélio. Então, que são coisas que ela ficou 3 anos, né, testando, né? Então, assim, tem aí um pessoal que está na vanguarda que antes da gente começar a imaginar que isso existe, já estava testando, né? E eu acho que no futuro esses couros bioleathers, quer dizer, não pode nem falar que é couro, né? Substitutos do couro, que são naturais ou feitos em laboratório, mas eles vão estar em todos os lugares. Na poltrona do avião, do carro, do móvel, da nossa sala, não só na moda. Uhum. Porque ele é inovação que eu acho que, de materiais, eu acho que está sendo muito incrível, porque é bem isso, né? Você tem seda de laranja, já vi também, muitas coisas nesse sentido. Tem o couro de abacaxi, que foi muito famoso. Couro de casca de maçã, nossa. Todos os resíduos, assim. Eu vou pegar aqui e perguntar do Wesley, que ele faz como que a atividade dos estilistas e artistas dentro da moda pode ser repensada para que possa ser trabalhada de uma forma mais sustentável e inclusiva. A criatividade pode ser repensada. Eu acho que tem marcas, estilistas que não precisam nem repensar, porque eles já trabalham assim, né? Mas eu acho que para as marcas que não têm, eu acho que elas têm que sim, é quase uma obrigação de repensar, porque elas estão muito fora do tempo se elas não estão pensando nisso, né? Muito fora do hoje, assim, das discussões contemporâneas e tudo. Então, eu acho que, primeiro, a sustentabilidade, assim, você tem que, bom, tudo, né, gente? Rever os tecidos que você está trabalhando, né? O tamanho da sua coleção, né? Questionar aí. Essa coleção, ela que tem que tamanho, né? Precisa ser uma coisa gigante ou eu posso fazer uma coisa, né, pensar, porque daí muda tudo, a distribuição que você vai fazer. Então, se eu vou fazer uma coleção grande, eu posso distribuir ela, né, um pouquinho por mês, né, para todo mês ter um pouco de novidade, ou eu posso fazer 2 lançamentos grandes no ano, ou eu posso ter uma coleção mais enxuta, né, mais neutra, mais atemporal, que ela é uma coleção que funciona o ano inteiro, nas diferentes regiões do Brasil. Uma coisa mexe com toda, né? Se você mexe com o tamanho da sua coleção, você tem que pensar também na sua distribuição, né? Adianta, então, você tem um monte de ponto de venda, você pode, então, diminuir sua coleção, seu tamanho se você tem um monte de ponto de venda, sabe? Então, tem umas coisas que você tem que, umas matemáticas para fazer. Mas eu acho que, pensar nos materiais, existe hoje, assim, muita coisa disponível que é mais acessível do que já foi antes. Claro, as coisas sustentáveis, se eu fazer tingimento, é tudo à mão, tingimento natural, né? Assim, elas acabam custando mais caro do que se você mandar fazer industrializadão, né? Ou terceirizar, quarteirizar. Mas eu acho que chega uma hora que é uma escolha, né? Você pode fazer de 3 jeitos: do jeito certo, do jeito errado e do jeito que é um meio do caminho que é o começo para você conseguir se estruturar, né? Você tem que começar de algum lugar, né? E aí, claro, rever dentro do seu lugar de trabalho sempre, né? Reciclagem de lixo, luz natural, reuso de água, o bem-estar das pessoas que trabalham com você. Então, eu acho que isso tudo faz parte da nossa responsabilidade, não só como estilista, mas como gestor ou né, qualquer pessoa que estiver ali liderando a equipe tem que pensar no bem-estar. E a criatividade, ela vem, sabe? Eu acho que você não vira menos criativo porque a sustentabilidade, ela não é uma amarra, né? Ela é só um outro jeito de pensar. Então, eu acho que né, tem essa coisa do upcycling, nossa senhora, tem o Ponto Firme, não sei se vocês conhecem esse projeto, Ponto Firme, que é do Gustavo Silva. Aliás, é uma pessoa ótima para você trazer, porque
Se quiser, eu falo com ele, se você não conhecer, porque ele é maravilhoso. E ele tem esse projeto que também virou um documentário, que ele ensina crochê para homens detentos, né, de uma penitenciária. Ele fez agora uma collab com um estilista francês na Semana de Moda de Paris, que ex-detentas trans que costuraram, né, os looks. Foram 20 looks de crochê. Gente, você não sabe que eles... É, é de uma criatividade, é de uma inventividade, de uma explosão esse trabalho, né? E é totalmente sustentável, não só na parte ambiental, quanto na parte social, né? E como ele vende, como, enfim, como as pessoas são pagas, né? Então, nossa senhora, eu posso dar uma lista de estilistas maravilhosos que são muito ativistas da sustentabilidade, né? E extremamente criativos. Então, eu acho que é só você mudar o jeito de pensar e os seus processos também enquanto empresa. Esse ponto de você achar um começo, né, para você, porque você vai ter que mudar tudo, né? Mas aí a pessoa pensa, se eu vou ter que mudar tudo, né, não dá. Não dá para mudar tudo de uma vez. É. Mas você tem que começar de algum lugar, fazer um plano, né? Uhum. Para você não se perder também, para você não gastar mais dinheiro do que você deve, e para você seguir, né, com esse planejamento. É possível, é duro, não, mas como tudo é duro, né, gente, na vida. Verdade. E agora voltando um pouco mais sobre a profissão em si. O que você acha que você tinha como característica que acabou te ajudando na profissão né, de conteúdo, de comunicação? Eu acho que eu sou uma pessoa de confiança. Foi isso que eu acho que me deu credibilidade, e essa credibilidade que me abriu acesso, assim, porque tudo, quando eu fazia uma entrevista, tudo que a pessoa me falava era exatamente, eu não mudava uma vírgula, tá? Então, era exatamente o que ela falava, era o que saía. E não como, é uma regra do jornalismo, né? Mas assim, não é comum hoje em dia. Você pode ter né, sua frase deturpada ou alguma coisa destacada que não vai ser legal, né? Assim, você tira do contexto. Então, eu acho que eu era muito de confiança. As pessoas sabiam, ninguém tinha medo de falar comigo, né? Então, eu acho que foi uma coisa de eu ser, acho que zero, arrogante. Eu acho que eu sou uma pessoa que as pessoas se sentem confortáveis perto de mim. Eu sou muito tranquila, muito aberta, eu falo baixo e tem essa coisa da confiança que é uma coisa que eu só posso comprovar depois que a matéria sai, né? Uhum. Então, nunca tive nenhuma questão, nenhum problema. Então, acho que mais ou menos assim acho que foi isso que me deu a continuidade, assim, né? De eu ainda estar aqui depois, sei lá, com quase 22 anos de carreira e com várias gerações para baixo, né? Já trabalhando, mas acho que foi o start, assim, que me fez, acho que acender foi isso. E teve alguma característica que você desenvolveu ao longo? Tipo, eu precisei me organizar melhor, eu precisei ser mais expansiva, uma coisa. Hoje em dia estou precisando ser mais expansiva para fazer esses vídeos chatos de TikTok. Mas Ai, não, porque assim, eu, eu queria achar uma mídia para eu falar sobre marcas. Marcas pequenas, marcas que têm histórias legais, marcas que eu gosto, marcas independentes, sustentáveis. E eu queria experimentar outra coisa aqui no Instagram, porque o Instagram tá tão ruim. E eu, né, assim, eu falei assim, bom, vou experimentar o TikTok. Putz, e aí aplicativo para isso, para fazer o vídeo, outro aplicativo para tirar o logo do aplicativo que faz o vídeo, outro aplicativo. Aff, Maria, aí 100 mil filtros. Você não consegue nem. Eu levo muito tempo para fazer. Aí escreve o roteiro, daí não sei o quê, daí eu não gostei, daí faz de novo. Então, assim, é uma coisa que me toma muito tempo, que eu faço sozinha. Então, é o tempo do roteiro, é o tempo de
Aí escolhe a música, daí não sei o que, daí, É porque vira multitarefa, né? Você é produtora, cinegrafista, produtora, roteirista, diretora, cinegrafista, e pós-produção. então isso tem sido um aprendizado, assim, mas que tem que entrar num quesito de organização, porque eu acabo, às vezes, o dia passa e eu não fiz. Aí no dia seguinte, eu também não fiz. Aí passaram 2 semanas, eu não postei nada. E isso é ruim, né? Porque o algoritmo, ele é muito amigo, então, se você não postar muito, ele não, depois ele não te dá uns retornos, né? Então, Fazer uma novelinha das marcas no Kawaii, de repente. como é que é? Fazer as novelinhas do Kawaii, você já É, viu? Aí você faz a marca, assim, faz até a cena. E eu vou rapidinho, só primeiro eu voltar, depois eu vou fazer a outra pergunta do Wesley. E nas tarefas do dia a dia, o que você. Então é isso, né? Você está falando que você tem que fazer muito do processo das novas mídias, mas como é que é o seu planejamento, assim, tarefa mesmo? eu sou péssima de planejamento, gente, péssima. Eu sou muito é, orgânica e intuitiva, então eu vou indo no flow. Mas, claro, eu tenho as minhas prioridades, né? Então, eu faço uma agendinha todo dia. Uhum. Né? Então, eu vou colocando os meus compromissos numa agenda semanal. Aí, todo dia de manhã, eu dou uma olhada e vejo o que eu tenho naquele dia que eu não posso, né? Que, por exemplo, reunião, né? Que eu tenho que Uhum. estar com outras pessoas, né? Que são compromissos que eu não posso, que eu tô presa ali naquele horário. E aí eu distribuo o resto das coisas que eu tenho que fazer ao longo dos outros dias, incluindo as crianças. Eu tenho 3 filhos, né? Então, incluindo levar e buscar 100 vezes para vários lugares e ajudar a fazer lição de casa e almoço e não sei o quê, enfim, café da manhã, levar na escola, busca. Então é difícil, porque às vezes eu fico muito. Eu estou no meio de uma coisa, tem que parar para ir buscar. Aí volto, faço mais um pouquinho, tem que parar para ir levar, sabe? Tipo, então, Uhum. eu tenho dias que são muito truncados e que as coisas não fluem, eu não consigo terminar. Eu Uhum. fiquei o dia inteiro nessa coisa e não consegui terminar, né? Então, eu tô hoje, esse ano, vivendo muito isso, assim, quer dizer, desde o começo da pandemia. A pandemia mudou muito, né, o esquema de trabalho. Virou um pouco mais flexível, mas é isso, né? É, de falar, gente, alguém me contrata para ficar o dia inteiro numa empresa? Acho. Me tira um pouco daqui. É verdade. E daí então você tem várias tarefas. Você escreve, você faz o conteúdo de mídia, você faz um pouco de tudo. Muita coisa, eu faço muita consultoria de estratégia para marca, consultoria de conteúdo digital, faço muita palestra e conversas com jovens talentos, com estudantes, com faculdades. Aí tem o FFW, eu também sou gerente, coordenadora de comunicação de São Paulo Fashion Week, então tem isso também, um outro trabalho à parte. Faço uma direção de vídeo para o Shop Together. Então, e aí fora as coisas que vão aparecendo, né? Então, sei lá, eu fiz a direção de um vídeo, campanha para Melissa, fiz um roteiro para Renner, sabe? Aí para essas marcas grandes eu faço trabalhos bem, bem específicos, tem começo, meio e fim, assim. Fiz uma live shop para Renner, para Animale, que é bem específico, mas que são trabalhos que são diferentes para mim, né? Então, fazer a direção do vídeo para Melissa, fiquei lá 10 dias lá em Farroupilha, que é a cidade onde eles têm a fábrica, tudo. Me abriu outras maneiras de trabalhar, de ter que pensar, de ter que, né? Foi muito legal. Aí fazer um roteiro para outra marca também, você tem que pensar o que a marca quer comunicar, você mergulha na marca. Então, eu tenho tido experiências profissionais muito bacanas que me ensinam também, né? E eu vejo que são outras coisas que eu posso oferecer também profissionalmente para as marcas. Que se elas não tivessem me chamado, talvez eu não saberia, né? Então, eu fico feliz que elas me veem como essa pessoa que pode fazer isso. E cada marca vê uma coisa diferente. Então, eu estou sempre, né,
realmente cada dia na minha vida é um dia, porque sempre tem alguma coisa diferente acontecendo. Então é bom, porque eu estou sempre também aprendendo, né? Uhum. Acho que para os alunos que gostam de, né, não ter rotina, a comunicação é uma área muito diversa, né? Porque você pode atuar em diferentes campos. Muito diversa, você pode atuar. Bom, você pode ser a sua própria mídia, né? Você pode atuar em assessoria de imprensa, você pode atuar na parte de gestão do pensar da comunicação, né? Na estratégia, que envolve também, acho que você está muito perto do marketing. O marketing também, né? Ele é né, uma espécie de comunicação, como jornalista, né? E acho que ela até mesmo assim, né, se você é um estilista, assim, você também é um comunicador, porque você está usando, né, uma roupa ou um desenho ou né, uma criação para falar alguma coisa, assim, né? Mas enfim, eu acho que é fundamental, assim, na comunicação hoje, cada vez mais ela tem que ser bem pensada e bem executada, né? Porque hoje é muito fácil mal entendido, né? Muita coisa acontecer. É muita gente sendo impactada ao mesmo tempo com a informação, né? Exato, é. E daí, só para saber, o que você fez, tem uma pergunta aqui do chat, que é se você fez a live shop, você fez o roteiro e a estratégia de conteúdo ou só foi a apresentação? Também tem os dois Na lados. live shop eu fiz o roteiro. E aí tinha toda uma produção, né, que tinha a ferramenta do live shop, e filmagem, tudo, envolvia um monte de celebridade, era para o Dia das Mães, então eram 5 mães, cada uma era uma celebridade X, tinha que fazer 5 roteiros. Nossa, foi uma loucura. Imagina. O roteiro uma hora tinha que estar escrito assim, ela falou assim, mostrando as roupas, daí uma hora que elas mostravam as roupas, então tinha que falar tudo que estava na arara. Olha aqui essa blusinha verde, que não sei o quê, que combina com esse casaquinho, que não sei o quê. E aí você pega esse sapato e você monta esse look. Só que, tipo, tinha 30. Como é que você mantém uma fala interessante, assim, tipo, falando de roupa sem parar, né? Assim, então, daí, aí você tinha que falar algumas coisas que eles pediam para colocar né, sobre os detalhes. E esse tricô que ele foi feito nesse ponto, não sei o quê. Então, assim, eram roteiros enormes, só que ficava muito naquela coisa de ficar apresentando roupa, assim, sabe? Daí eu falava assim, gente, mas isso vai ficar muito chato na hora da Para não parecer, sabe, tipo aqueles canais de venda, né? Televenda. Esses são os anéis. Exatamente. Mas aí mas daí deu tudo certo também, elas falavam super bem, mas aí chegava uma hora, mudou a arara da menina, aí tinha que reescrever tudo, sabe? Então tinha umas coisas engraçadas. Mas não foi isso, eu só fiz o roteiro nesse Nesse trabalho. caso. Tá, menos desafiador, menos não é complicado. E agora antes da gente já terminando aqui, o Wesley também pergunta sobre a questão da alta costura e como um sistema, né? Se ele tem que ser reformulado, porque ele muitas vezes não é visto como algo sustentável e é de forma bem estilizada, né? Elitizada, quer dizer. E daí você acha que tem que ter uma mudança nesse mercado? A alta costura não vai mudar. Não vai mudar, primeiro que assim, tem dois lados, tá? Um lado é que assim, ela existe enquanto um ultralaboratório, né, do que uma marca pode fazer, que não é possível que ela faça numa escala grande. Comercialmente, né? Porque as peças são todas artesanais, são feitas à mão, né, então você não tem como escalar. Então ela é feita sob medida. Você quer, você experimenta, você vai várias vezes ao ateliê, você tira a medida, ele é feito para o seu corpo, não tem alta costura, você chega na loja e leva, né? Pronta entrega. Então, isso obviamente encarece. Quem faz né, a alta costura, ela começou na França, então tem várias regras. Então, só marcas com X números de funcionários, com escritório na França,
com 100% feito à mão. Enfim, elas têm várias regras para você falar que você faz alta costura, né? Número de modelos, né, também. Número de modelos, número de visitas que o cliente faz para provar, né, no ateliê. Então, tem várias coisas assim. E isso, até hoje, não mudou muito. Começou a abrir um pouco quando eles começaram a convidar marcas de outros países, e que não são marcas de alta costura, para desfilarem na alta costura, né? Então, isso acontece, então as marcas convidadas, porque são as marcas que são hoje contemporâneas, que representam muito, né, o que está acontecendo na moda hoje. Mas, assim, a alta costura, ela é feita à mão e ela usa as pessoas que têm mais expertise no mundo, né? Então, são as melhores bordadeiras, os melhores artesãos, os melhores chapeleiros, os melhores designers de sapatos, os melhores joalheiros. E isso custa, né? Essas pessoas custam, esses materiais custam, e essa roupa, no final, vai custar quase o preço de um carro, né? Então, a alta costura, ela serve às mulheres mais ricas do mundo, né? E essas mulheres, elas continuam demandando esse tipo de roupa, né? Uhum. Porque elas têm. Se eu pudesse comprar alta costura, eu não ia nem ter muito onde usar, né? Mas elas têm. Então, assim, e a alta costura não vai acabar porque né? Existe a cliente para isso. Agora, eu acho que também é onde a gente vê as coisas mais maravilhosas em termos de criação, né, de criatividade, né. Eu lembro uma vez o John Galliano falou: "A alta costura é o que a gente faz no prêt-à-porter é 10%, né, se comparar ao que a gente pode fazer o que a gente faz na alta costura, né. Ela é a porta de entrada, assim, né, de um laboratório onde a gente mostra tudo o que é possível ser feito, né. Então, para as marcas funciona quase como uma verba de marketing, né, porque Uhum. é tudo muito bonito, muito especial. Depois a gente vê esses vestidos nos tapetes vermelhos e tal. Então tem uma historinha assim, né? Que ainda, mesmo com todas as mudanças no mundo, ela ainda está fazendo sentido, ela ainda encanta, ela ainda inspira. E ela começa, é, como posso dizer, processos assim, ou que mais para frente vão ser integrados no prêt-à-porter, né? Então, algum tipo de bordado, algum tipo de, de tecido, de combinação, de cor, não sei o que pá, causa aquele choque, aquele encantamento, e aí isso inspira também outras marcas no mundo inteiro. A gente acaba vendo isso nas ruas ou nas lojas e tal. Uhum. Então, eu acho que tem esse lado que é super elitista, tem, mas eu acho que a gente pode se ater à parte da criatividade e do fazer, que é muito bonito, muito precioso. Que talvez em alguns aspectos ela seja muito sustentável, né, a alta costura ela possa ser vista disso, mas talvez ela possa adaptar algumas coisas. Mas ela tem esse local, ela não é mesmo para todo mundo, É. infelizmente. E ela não é uma coisa de escala, assim, né? Então É. ela é feita, né, para a própria pessoa. Então já não tem desperdício. Uma roupa de alta costura, ela dura a vida inteira, né? Uhum. Ela dura a vida inteira. Agora, é uma roupa que, se você tem uma loja com um acervo, você precisa ter um quarto refrigerado, né? Você não simplesmente enfia a roupa no armário e pronto, né? Então, ela tem uma parte dela que pode sim, que é sim mais sustentável do que o prêt-à-porter, mas tem sim questões que podem ser. Materiais, né? É, Tirar as penas dos bichinhos. sim, Acho que eu iria por aí, especialmente as peles, né? né? Umas coisas, enfim. Então, Camis, a gente está já indo mais para o final. Eu queria saber se você tem alguma referências assim, interessantes, filmes, livros, até mesmo além do site, né, da FFW, que os jovens poderiam acessar para conhecer algo melhor sobre você, a profissão ou sobre a moda. Sim, eu tenho sim uma lista de filmes e livros e documentários. Eu vou te passar no WhatsApp, você passa para eles, Então, tá passarei. bom?
Me lembra amanhã, senão eu esqueço, mas eu tenho. Vou só Tá. ver se ela está atualizada e aí eu passo sim. Ai, que legal. Então tá ótimo, Tá bom? alunos. Muito obrigada. Muito obrigada, Cami, por ter aceitado. Acho que é super incrível, né, ter uma profissional como você compartilhando, porque é isso, né? Jornalismo de moda, a gente vê tanta coisa e passou por tanta transformação, e é interessante ver o ponto de vista. Muito bom, gente. Eu que agradeço. Queria poder ter visto a carinha de vocês aí. Mas boa sorte para vocês. E a gente vai se falando aí. E eu Sim, mando sim a lista para você compartilhar. cobrarei. E novamente, então, convidar vocês todos a continuar, né, acompanhar o Ecoteste através das redes sociais, do YouTube, do Instagram e do Facebook. E a gente se vê na próxima semana. Obrigada. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Obrigadão. tchau. Beijos. Obrigada, Mar.